Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre variedades linguísticas, especificamente sobre 3 tipos: o estrangeirismo, o empréstimo e o neologismo. Esses processos na língua portuguesa também são chamados de processos de formação de palavras, de composição de palavras. Mas hoje a gente vai compreender também que eles fazem parte do domínio da variação linguística, porque é um uso variado da língua. Lembre que quando a gente fala em variedades linguísticas, a gente está falando também de outras possibilidades, como por exemplo, as variedades regionais, as variedades sociais, as variedades históricas. Todas essas transformações do ponto de vista linguístico, elas acontecem porque a língua é viva, a língua se transforma o tempo inteiro. Então a gente tem que estar sempre atento para essas transformações, que elas nos ajudam inclusive a ter uma comunicação até mais interessante, porque algumas dessas mudanças e dessas inserções, tais como a inserção da palavra selfie na língua portuguesa. Perceba, você já deve ter tirado uma foto, já deve ter feito uma selfie, e nem sempre a gente repara que essa palavra vem de outro idioma, a gente não tem essa consciência total no momento que a gente está usando, porque a gente já incorporou a palavra. Por exemplo, existe uma palavra em português para substituir selfie, que seria autorretrato. Mas já pensou se alguém pede para você tirar um autorretrato? Se você tira o seu autorretrato, vai ficar um tanto estranho, né? Porque a gente já aceitou, já inseriu essa palavra dentro da nossa língua. Então, selfie é um exemplo daquilo que a gente chama de estrangeirismo. O que é isso? É quando alguma palavra é incorporada à língua. A gente diz, então, que a palavra piercing, a palavra hot dog, a palavra test drive, todas essas expressões e palavras compõem estrangeirismos, porque elas vêm da língua inglesa e a gente coloca no nosso idioma, mantém a escrita exatamente como é, embora a gente pudesse utilizar outras palavras. Mas o que define é a necessidade de comunicação. Por exemplo, a gente sabe que o piercing é um processo de inserção de um metal no corpo, ou o próprio metal, né, que vem do verbo furar ou perfurar em inglês. Mas dificilmente alguém vai dizer, vamos colocar um metal no nariz? Não, a gente já consegue utilizar a palavra da língua inglesa como se ela fosse da língua portuguesa. Existem vários estrangeirismos que fazem parte da nossa vida. Embora a gente também tenha a expressão cachorro-quente e use, também é comum utilizar a expressão hot dog. Assim como quando você vai fazer o teste de um automóvel, dizer um test drive. Então, perceba que a incorporação de palavras de outro idioma é algo muito comum, algo muito usual. E que razões nós temos para isso? Nós temos várias razões. Nós temos razões culturais, nós temos razões históricas, nós temos razões também voltadas para a necessidade de comunicação. No caso da língua inglesa, a gente não pode desconsiderar o poderio desse idioma no mundo, né? Do ponto de vista da penetração econômica dos países que falam a língua inglesa, a importância dos Estados Unidos nesse contexto. Então, muitas vezes a gente incorpora essas palavras por conta desses fatores também sociais, históricos e econômicos. A gente não pode perder isso de vista. Outras razões e alguns medos que surgem nesse processo é o de descaracterização do idioma, ou seja, tem gente que tem medo que com essa inserção de tantas outras palavras, a gente acabe também prejudicando um pouco a nossa língua. Bom, esse é um debate social, um debate cultural relevante, interessante de ser feito, mas a gente não pode também esquecer que no mundo globalizado, essas trocas, esses diálogos entre culturas diferentes, entre povos diferentes, entre países, isso tudo é muito comum. Então, acaba sendo um processo inevitável essa inserção de palavras, o que não significa necessariamente que nós vamos descaracterizar o nosso idioma. Nossa língua é a língua portuguesa, a gente continua utilizando esse idioma o tempo inteiro, mas nem por isso a gente vai deixar de contar com a contribuição de outras línguas. Até porque quem define o uso, quem define a utilização, quem define de fato a penetração da palavra dentro desse idioma é o falante, e não tem como correr atrás dessas regras sem perceber que ele, o falante, é a figura principal nesse processo. Então não adianta a gente instituir a partir de agora que ninguém mais pode usar a expressão hot dog, só vai usar cachorro-quente, porque não é assim que a língua funciona, né? Nós temos um poder imenso na hora da comunicação. A gente também não pode esquecer a influência da tecnologia. Muitas vezes os estrangeirismos são incorporados exatamente por conta do uso de uma nova tecnologia, do desenvolvimento de uma nova técnica, e isso influencia também na linguagem, a necessidade de uma palavra que não existe no idioma, e para isso a gente acaba recorrendo a outro. O caso do inglês como língua universal, você já deve ter reparado que em competições esportivas, internacionais, em determinados eventos, em determinadas instruções que a gente encontra em vários lugares, a gente vai encontrar essa informação também em inglês, porque a língua é considerada universal, ela está presente em todos os lugares do mundo, ela unifica de alguma forma a nossa comunicação, ou seja, a gente tem uma necessidade de aprender o inglês. Então, até quando você for aprender a língua inglesa, você vai perceber que algumas palavras você já sabe, elas já fazem parte
da nossa vida por conta disso, por conta dessas trocas culturais e também por conta dessa influência, né? Os contextos profissionais também implicam muito na inserção de estrangeirismos na nossa comunicação. Quem trabalha com publicidade, com administração, muitas vezes recebe um briefing, que é um conjunto de orientações, de indicações para a realização de um trabalho. Acaba incorporando essa palavra e usando no dia a dia. Ou seja, é difícil depois dizer, me passe aí, por favor, o conjunto de orientações para o trabalho que eu vou fazer. Não, fica difícil, porque a gente acaba associando isso a uma rotina, a uma propriedade linguística comum do dia a dia. Quando isso acontece, é bom a gente ter cuidado também com os excessos, né? Algumas pessoas acabam aprendendo palavras em outras línguas e começam a utilizá-las o tempo inteiro, em todos os contextos. Também não é assim, a gente não está estudando aqui um bilinguismo, usar as duas línguas ao mesmo tempo, falar as duas línguas. Não, ninguém vai fazer isso, até porque a prioridade é a comunicação. Então é sempre bom usar com parcimônia, com cuidado, exatamente quando a gente não tiver uma palavra que funcione no idioma, ou mesmo que a gente tenha essa palavra, que não seja tão comum utilizar. Porque também seria estranho dizer vamos ao centro de lojas ou ao centro comercial, quando na verdade quase todo mundo ou todo mundo fala shopping center ou simplesmente shopping. Bom, outra questão que influencia muito o uso de estrangeirismos são os jogos. Algumas pessoas aprendem palavras na língua estrangeira exatamente por conta dos jogos, como por exemplo a palavra play, a expressão game over, são expressões que vão ser incorporadas pelos jogadores. Quando eles percebem, quando eles vão estudar outro idioma, quando eles vão estudar o inglês, eles dizem, nossa, algumas expressões eu até já sabia o que significava antes mesmo de aprender o idioma. Isso é interessante, esse processo de troca e de diálogo cultural. Uma variação do estrangeirismo é o empréstimo. Olha essa ideia do empréstimo. O empréstimo é o seguinte, é quando a gente incorpora uma palavra de outro idioma, mas a gente faz algum tipo de alteração, seja do ponto de vista da escrita, seja do ponto de vista fonético. Então, por exemplo, a palavra futebol em português vem da palavra football em inglês. Houve uma variação na escrita, então não é somente um estrangeirismo. Esse processo de formação de palavras, de variação linguística, a gente já chama também de empréstimo, porque houve uma alteração. Palavras da língua inglesa, né? Aqui eu tenho a palavra bife, a palavra sutiã, abajur, que a gente de alguma forma aportuguesou, ou seja, modificou a grafia, em alguns casos a gente modifica um pouco a pronúncia também para adaptar a nossa necessidade. Então a distinção básica entre o estrangeirismo e entre o empréstimo é esse processo de alteração, ok? Na palavra, do ponto de vista gráfico ou sonoro. Bem interessante a gente perceber que a ideia principal permanece, mas a gente faz uma adaptação até para o nosso sistema linguístico. Bom, além do estrangeirismo e do empréstimo, existe o neologismo. O neologismo é um processo também de criatividade, sabe por quê? Porque é a nossa capacidade de criar novas palavras, novos significados, brincar um pouco com o vocabulário que a gente tem na língua. Isso acontece ou por uma necessidade artística ou por uma necessidade de comunicação também, porque os neologismos não são exclusivos do circuito literário, dos textos literários. Não, a gente pode criar palavras muitas vezes também por conta da comunicação cotidiana. Vamos perceber algumas características dos neologismos. A primeira delas é essa ideia de que é uma criação de novas palavras ou a atribuição de novos significados a palavras que já existem, ok? Então a ideia de novidade, do novo, neo, está presente no neologismo, criação de novas palavras ou atribuição de novos significados. Os jovens têm uma influência muito forte na criação de neologismos, porque os jovens gostam de criar palavras, expressões, usar algumas gírias. Perceba que o verbo causar, por exemplo, hoje em dia já é usado num contexto de chamar a atenção, né? Alguém está causando, alguém está fazendo algo diferente, que é uma nova atribuição do verbo causar. Ou o verbo ficar, que há algum tempo já é utilizado como sinônimo de algum tipo de relacionamento entre pessoas. Então, analise, perceba que essas construções também são muito típicas da linguagem dos jovens, por uma questão de necessidade de adaptação à rotina deles, à linguagem, à rapidez com que tudo acontece nesses intervalos entre as gerações. A tecnologia também influencia a criação de neologismos. Perceba que os verbos clicar, deletar surgem decorrentes de uma necessidade de um contexto tecnológico, especialmente por conta da penetração e da influência da internet. Por que precisamos de neologismos? Porque muitas vezes a gente precisa criar mesmo, inventar palavras e a gente sente a necessidade e percebe que dentro do conjunto de palavras do idioma, do vocabulário, do léxico do idioma, a gente não encontra uma palavra suficiente para determinada comunicação. Então a gente precisa inventar ou reinventar.
As inovações respondem às mudanças históricas e temporais. Então, muitas vezes a gente vai perceber que determinados neologismos são comuns a uma geração, são comuns a uma época e depois eles vão sendo transformados. Isso é interessante, isso mais uma vez mostra a dinamicidade da língua. Entre alguns tipos de neologismo que a gente encontra, a gente tem um neologismo de tipo lexical, que é quando a gente de fato cria uma palavra nova no idioma, vamos escanear o documento. Hoje escanear já está incorporado ao português, mas vem da ideia de scanner, de copiar algo. Então a gente acabou inventando, criando esse verbo por uma necessidade comunicativa. O neologismo semântico, que é esse voltado para a atribuição de um novo significado. Nós temos a palavra gato, que originalmente se refere a um animal, mas também pode se referir a uma expressão voltada para a ideia da beleza de alguém. Então, quando eu digo o namorado dela é um gato, a palavra gato aqui já ganhou outro significado. Há o neologismo sintático, que é quando eu rearranjo, eu recombino os termos da minha oração e essa combinação gera uma outra significação. Por exemplo, a expressão fazer a festa. Eu posso dizer que eu vou fazer uma festa, ou seja, eu vou organizar um evento, isso é fazer a festa. Mas nesse exemplo aqui, olha, os meus filhos vão fazer a festa quando me encontrarem novamente. Aí a gente sabe que nesse caso não é literalmente fazer uma festa, é ficar feliz, ficar alegre, ficar contente. Então é uma atribuição de um rearranjo de palavras com um novo significado. A gente chama esse de neologismo sintático. Há também o neologismo literário. Esse é típico de alguns escritores que gostam de inventar mesmo, ou seja, além de criarem histórias, além de criarem textos literários, eles gostam de inventar palavras. Guimarães Rosa é clássico nesse tipo de invenção. Por exemplo, com a criação da palavra ensimesmudo, que é uma ideia de alguém muito fechado. E olha só como eu expliquei para você isso. Ensimesmudo é alguém muito fechado. Até a palavra fechado aqui nesse caso é uma atribuição de um significado novo a uma palavra. Alguém muito fechado é alguém muito sério, alguém muito sisudo. Então, os escritores, eles também gostam de recorrer a essa possibilidade linguística, que isso ajuda muito na criação de textos mais criativos, interessantes e envolventes. O neologismo tecnológico, que surge por conta de uma necessidade do desenvolvimento de uma técnica. Por exemplo, cupcake acaba surgindo por conta da criação de bolos que podem ser servidos em potes, que podem ser servidos desse formato. Ou seja, o cupcake, quando é criado, surge como uma necessidade de comunicação de algo que ainda não existia. Esse processo, essa tecnologia começou a ser desenvolvida, então a gente acaba tendo que criar uma palavra para nomear esse processo. Há também um neologismo de caráter popular, que surge mais no contexto coloquial, informal, que é quando a gente coloca alguma palavra numa nova forma, num novo formato. Ou seja, aqui eu tenho, hoje é meu níver. Níver aqui é a abreviação de aniversário, mas é uma abreviação um tanto coloquial, um tanto informal, inventada, porque ela foi criada não necessariamente igual como a gente cria uma abreviação ou uma abreviatura. Esse aqui foi um uso coloquial e ele também não deixa de ser um tipo de neologismo, já que é a atribuição, a utilização de uma palavra ou a ressignificação de uma palavra que já existe dentro do idioma. Então perceba que são recursos criativos, são recursos necessários para a gente compreender o quanto a língua é dinâmica, o quanto ela se transforma, o quanto ela recebe influências culturais e o quanto ela pode ser feita e refeita diariamente por conta do nosso uso, ok? Então hoje a gente estudou estrangeirismo, empréstimo e neologismo. Muito obrigado!